Como se nós soubéssemos e entendêssemos o valor de um culto como esse, a gente não trocava por nada. Nada. É muito sério. Aleluia. A questão da Santa Ceia. Nós temos a oportunidade de estar aqui ao redor desta mesa, porque Ele morreu e ressuscitou. E até que Ele venha, nós vamos estar na Ele lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Tem gente aqui nessa noite que está quebrado, moído, está destroçado, mas está aqui. Porque sabe que só Ele é Deus que dá a vitória. Porque aprendeu com Pedro e os demais discípulos. Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida. Não fuja, não largue, não deixe, porque eu sei que só Ele é o Deus de vitória. Graças a Deus que você veio nesta noite. Aleluia. Estou com um propósito e quero cumprir esse propósito em nome de Jesus. 53 de Isaías, versículo 1 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E, olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. É como se tivesse aqui uma pausa. Mas aqui o versículo 4 ainda assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E as nossas dores levou sobre si. Graças. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por nossa culpa, pelos nossos erros, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo. Justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Podeis assentar. Profecia de Isaías, há cerca de 70 anos antes de Cristo. Isaías descrevia com detalhes a profunda obra do Messias. O texto que nós lemos resume a obra redentora de Cristo para com as nossas vidas e descreve o Cristo como ele era, né? Um servo sofredor, mas que preparou uma mesa para a nossa aliança. Com o seu sofrimento, ele trouxe uma mesa para a nossa aliança. E nesse texto nós podemos ver a preparação para participarmos dignamente da ceia do Senhor. Porque lá em Coríntios fala que nós temos que estar dignos, né? Dignos para poder estar participando da mesa do Senhor. Olha o texto, deixa a Bíblia aberta, por favor, né? Deixa aberta aí para nós acompanharmos, né? Se os abençoados lá em cima puder, bota aqui, não precisa nem pedir, né? Maravilha. Vai para o versículo 4. Se viu 4 e 5 juntos, fica melhor ainda. Se for um de cada vez. Versículo 4, abre aí. 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todavia nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós temos consciência que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, irmãos. A gente tem consciência disso? Quem tem consciência? Que não havia necessidade de Jesus passar por tudo aquilo. Que todo aquele sofrimento que ele teve, não porque ele gostava, ele não era um masoquista, não gostava de sofrer. Parece que, não, eu vou lá porque eu não. Jesus não era masoquista. Ele foi ferido por conta dos nossos pecados. A culpa de Jesus para a cruz é nossa. Agora eu quero falar para vocês, deixar bem claro, Jesus não volta mais para a cruz. Jesus não vai voltar mais para a cruz. Glória a Deus. Da cruz ele já saiu. Ele já ressuscitou. Então ele foi ferido porque nós pecamos, porque nós erramos. Por conta disso ele foi ferido. Nós somos o culpado de ele ter sido ferido na cruz. Cristo não morreu por ele mesmo, mas ele morreu em nosso lugar. Ele levou nossa dor, enfermidade e culpa. Como ovelha desgarrada, nós merecíamos a punição eterna. Nós estávamos desgarrados de um lado para o outro. Nós não tínhamos direção e já estamos direcionados sim a ser punido, a ir para o inferno. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele tomou o castigo sobre si. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Bom seríamos que nós tivéssemos consciência acerca disso. E a ceia nos lembra que o cálice da ira
Porque tinha um cálice para se beber. Era o cálice da ira de Deus. Porque o Senhor não compactua com o pecado de jeito nenhum. Então era o cálice da ira de Deus. Quem ia beber esse cálice? Éramos nós. Mas o Senhor bebeu esse cálice por mim e por você. Aleluia. Para que nós não viéssemos sofrer a punição eterna. Ele bebeu esse cálice para que nós pudéssemos hoje beber o cálice da redenção, beber o cálice da salvação. Na cruz do Calvário, ele bebeu o cálice da maldição eterna para que nós hoje pudéssemos valorizar, irmãos, esta mesa. Amém. Eu sei que muitos não valorizam, eu sei que muitos não estão nem aí, mas se nós entendêssemos qual o papel de Cristo, o que Ele fez, ai meu Deus, era para nós estarmos ao redor da mesa, esperando o dia de estarmos participando de tudo isso. Abre o versículo 7 aí, Isaías, vamos continuar. Isaías 53, 7 fala assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A gente vê aqui Jesus como um cordeiro sendo levado até o matador. E Jesus não resistiu ao sofrimento, não. Ele pode dizer assim: eu não quero ir, eu não vou. Como muitos, as pessoas convidam para ir para a igreja, para estar na igreja. Não faz igual Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que vem para a igreja e não, meu Deus, é uma luta para poder estar aqui. Enquanto você luta para poder estar para a igreja, Jesus está caminhando em direção ao Calvário, sem resistir. Ele estava indo em direção ao Calvário para que nós pudéssemos ter vida eterna. E a gente vê que essa linguagem aponta para o sacrifício pascual lá de Êxodo capítulo 12, que lá fala que o povo estava escravo lá no deserto, ou no Egito, e teria que atravessar o deserto. Mas para sair do Egito, calma aí, mata o cordeiro, coloca nos umbrais dos portais, e o anjo da morte, quando viesse e encontrasse sangue nos umbrais dos portais, naquela casa o anjo da morte não entrava, porque ali tinha sangue. E a igreja era lavada com o sangue do cordeiro. Então nesta noite, em nome de Jesus, se você tem o sangue do cordeiro, não se preocupe com o mal, porque você está selado com o sangue da promessa da tua vida. O que é que o cordeiro tinha a ver com aquela história? O que é que o cordeiro não tinha nada a ver com a história? Mas aquele cordeiro, ele deu a sua vida para que o sangue estivesse nos umbrais dos portais, para que o povo de Israel que estava ali no Egito pudesse ter vida eterna. A mesma coisa Jesus fez por mim e por você. Não foi ele que pecou, não foi ele que errou, mas ele deu o seu sangue para que pudéssemos ter a marca dele. E aí, quando o inimigo quiser tocar na minha e na tua vida, aí o que acontece? O cordeiro brada de lá: Tetelestai, já está tudo pago, eu paguei o preço por ele, você não pode tocar, porque ali existe vida. Aleluia, Glória a Deus. Então quando nós participamos do pão, lembramos do corpo partido por nós, não por força, mas ele foi ali, foi partido, colocar a lança no corpo dele ali. Por quê? Porque ele nos amou, irmãos. Tudo isso ele fez por amor. E o sofrimento dele nos trouxe a redenção eterna. Vamos lá, versículo 10. Eu vou até 15, viu? Até 15 ali eu paro. 53, 10 e 11. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias,
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Aleluia. O sofrimento de Jesus cumpriu o propósito de Deus. E a palavra fala que ao Senhor agradou morrê-lo, porque era necessário que Jesus passasse por todo aquele processo, porque Deus sabia que ele passando por aquele processo e sem derramamento de sangue não haveria de forma nenhuma remissão de pecado. Então Deus teve que morrer o seu filho ali na cruz do Calvário, para que o sangue viesse verter, para que nós hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância, através da vida dele. Aleluia. Então, por meio de Jesus, todos nós fomos justificados. A morte de Cristo produziu o fruto da vida eterna. Porque ele morreu, nós conseguimos a nossa salvação. Amém. Aleluia. Aleluia. Então a ceia, irmão, quando nós ceamos, nós estamos celebrando a redenção. Nós estamos celebrando não só a crucificação, mas nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Porque ele ressuscitou, nós temos a oportunidade de, no grande dia do arrebatamento da igreja, quando tocar a última trombeta, nós nos encontrarmos com ele nos ares. Ai, você já perdeu? Sabe o que a igreja parece estar perdendo? Essa sensibilidade, esse desejo, pastor Carlito, mas quando fala em arrebatamento, não, irmãos. Você pensa que você pertence a essa terra aqui? Você pensa que essa terra aqui é tua? Você está abraçado aqui, você está envolvido com tantas coisas, tantas podridões aqui. Pensa que isso aqui, se você quiser ficar aqui, irmão, na minha época lá, quando eu era pequeno, eu falava assim, não vai ficar nem raiz nem ramo. Aonde é que tu vai morar? Aí as irmãzinhas do coque falavam, eu vou com Jesus, eu vou. Era desse mesmo, irmão. Lembra do corinho? Essa terra vai pegar fogo, aonde é que... Aí as mães estavam preparadas para dizer, ó, eu não vou ficar aqui não, eu vou com Jesus, porque essa terra não pertence a mim e nem a você, o que pertence a nós é a grande Jerusalém celestial. Assim é a celebração da redenção. Cristo nos comprou, agora nós temos um dono, nós somos dele. Quem é Jesus? Levante sua mão. Nós somos dele, irmãos. Eu sou dono de mim mesmo, sou dono do meu nariz. Já fiz 18 anos. Você não manda em mim, não. Já viu essas expressões? Irmão, eu já tenho 52 e não mando em mim. É verdade. Posso ter 80, continuo não mandando em mim. Se eu chegar até os 90, eu não mando em mim, porque quem manda em mim é o meu dono, e ele é Jeová de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pensa que você se converteu, essa vida é tua. Quem deu a vida é ele tira a hora que ele quiser. A hora que ele quiser ele arranca, ele tira daqui. E oxalá que você tenha a vida pautada na palavra, para que você vá para o céu e não para o inferno. Sabe o que acontece hoje? Não se prega mais no inferno. Sabe quem foi o pregador? Vocês vão saber. Eu vou perguntar se vai falar em coro. Qual foi o pregador que mais pregou sobre o inferno? Jesus. Quem foi o pregador que pregou mais sobre o inferno? Jesus. Foi Jesus, irmãos. Quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. E aí não se fala mais sobre o inferno. Tem que falar. Se você não tiver a vida pautada, você não vai para o céu não. Você vai para o inferno. E lá fala onde o bicho não morre. O fogo nunca apaga. O trem lá é terrível. Antigamente as pessoas tinham medo. Hoje não tem medo. Irmãos, é para você gostar mais do céu. É para você, é claro, a mensagem é essa, é o céu. É para você almejar o céu. Mas se você não almeja o céu, você já tem lugar cativo, lugar reservado. Mas nós
Quem está almejando os céus? Oh, glória! Coisa boa! Lá vai ser maravilhoso! Sabe por que ele foi moído pelas nossas transgressões? Sabe por que ele foi ferido? É porque ele foi preparar um lugar maravilhoso para mim e para você. João 14 fala assim: não se turbe os vossos corações. Creio de Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então nós já sabemos que na casa do pai há muitas. Ele foi preparar o quê? Lugar. Morada você tem, ele foi preparar lugar. Mas quem é que vai ter condições de ocupar esses lugares? Só o fato de ir ou ter lugar preparado. Mas eu preciso. Você quer lugar? Você quer uma vaga? Porque ele falou: eu fui preparar lugar. Mas para você ter lugar aqui, você tem que andar pautado na palavra de Deus. Você tem que andar alicerçado na palavra de Deus. Porque a qualquer momento o Senhor vai vir e vai matar a sua igreja. E ele já morreu, irmão. Vai morrer de novo, não. Ah, ele vai morrer na cruz de novo para os meus pecados. Não, não vai mais não. A salvação hoje. Ai, o pessoal vai me criticar agora porque eu vou falar. Jesus já faz a parte dele em relação à salvação. Porque ele já deu a vida. Para eu ser salvo agora, depende de mim. Depende da minha postura. Depende da minha vida em relação à palavra de Deus. Depende de eu guardar a palavra no coração, para que não venha pecar contra ela. Porque a parte dele em relação à salvação já está feita, irmãos. Quando ele falou que ele falou: já está tudo pago, já fiz a minha parte. Agora depende de você. Quero que você entenda, é claro que depende de Cristo, mas ele já fez a parte dele. Mas nós precisamos continuar firme na presença do Senhor. Aleluia. Vamos lá, Isaías 53:12 para terminar. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Por isso Jesus dará a parte de muitos. Depois da cruz, podem ter certeza, irmãos. Por conta da cruz, podem ter certeza, né? Porque depois da cruz, pastor, mas você não sabe, eu estou levando a minha cruz e está tão pesada. Entrei aqui hoje que a minha vontade não era nem vir nessa igreja. A minha vontade era ficar em casa, porque eu estou arrasado, eu estou arrasada. É tanta luta, é tanta prova na minha vida. Quando eu penso que as coisas vão melhorar, parece que vem uma surpresa. Parece que surge uma coisa nova. Será que é isso mesmo? O cristão tem que passar por isso mesmo? Jesus foi moído no Getsemane. Tem a necessidade de Jesus passar por isso? Não. Quem falou que você é melhor que ele? Mas pode ter certeza de uma coisa: depois da cruz vem a coroa, irmãos. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo, porque depois da cruz vai vir a coroa. Pode ter certeza disso. Depois da cruz, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Mesmo aqueles que fizeram mal, o Senhor intercedeu. Mesmo depois do sofrimento, não se preocupe, a coroa vai estar vindo. É por isso que nós cantamos na Santa Ceia: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
sofrimento o Senhor vai trocar por uma coroa. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Deu glória a Deus? Deu glória a Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia, após o Calvário. Depois do Calvário ele ressuscitou. E ele foi receber a sua coroa de vitória. Está passando prova? Não reclama, porque existe uma coroa preparada por mim e por você. Nossos pessoal da mídia aí, vamos lá. Mateus 26, 28 e 29. Fique de pé em nome de Jesus. Tem algo aqui para concluir, mas eu vou concluir só nesse texto. A hora já. Pastor Ramiro, cadê o pastor Ramiro? Está por aí? Vem me auxiliar na Santa Ceia, meu companheiro. Vem aqui me ajudar. Como é que está essa perninha? Está doendo? Consegue vir? Se não, pego mais um aqui, tá bom? Mateus 26, 28 e 29. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai. E nós vemos aqui que ao tomar a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Jesus, antes de passar por todo aquele processo, Ele reuniu os seus discípulos e eles foram celebrar a Páscoa. E a palavra de Deus fala que Ele, tendo cantado um hino, eles participaram da Santa Ceia do Senhor. Então eu vejo aqui que Isaías 53 nos mostra que a cruz não foi fraqueza, irmãos. Quem olhou para falar, o profeta está morrendo. Ele falou que não, ele falou que teria vida eterna, está morrendo. Olhou para Cristo pensando que ele estava fraco. Alguém teve que ajudar ele a levar a cruz. Mas eu vejo ali Isaías 53 e eu vejo na vida de Cristo que aquilo ali foi amor. Ele passou por tudo aquilo por amor, por amor a mim e por amor a você. Então temos que lembrar que Ele foi moído para que nós hoje fôssemos sarados. Jesus foi moído para que tivesse uma igreja sã, uma igreja sarada. Então por que a igreja está enferma? Porque não está aceitando a morte e a ressurreição de Cristo. Porque se você entende que Jesus morreu e ressuscitou e levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, você sabe que Ele fez tudo isso por amor. O que é que nós temos que fazer? Examinar nós mesmos, não para nós sermos dignos, não de forma nenhuma, porque nós não somos, mas para reconhecer a dignidade de Cristo em nós. Nós não somos dignos, irmãos, mas nós temos que reconhecer a dignidade de Cristo em nós. Como é que eu reconheço a dignidade de Cristo em mim? É quando eu cumpro a sua palavra. Porque as pessoas vão olhar para mim e não ver o Clécio, vão ver Cristo na minha vida. As pessoas vão olhar para Ezequiel e não ver Ezequiel, vai ver o Cristo na vida de Ezequiel. Vai olhar para o Tiago, não estou vendo o Tiago, eu estou vendo Cristo na vida dele. Pastor Carlito, Marcos, os demais irmãos, nós temos que ser o espelho de Cristo na minha vida. Então não se preocupe com as aflições desse mundo, porque essas aflições nós vamos tocar por uma grande coroa de glória. Até que Ele venha, vamos participar desta mesa gloriosa. Amém? Glória ao nome do Senhor. Pastor Ramiro.